Nossa meditação hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentavam do Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, obrigado pela Tua palavra, Senhor amado, que o Senhor possa abençoar, nos dando sabedoria e entendimento. Abençoa grandemente, Senhor, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre a identidade da igreja, né? Aqui esse texto aqui que a gente observaremos da igreja primitiva. As características de uma igreja verdadeira e como realmente nós devemos nos comportar, né, diante desta realidade. Aqui nós percebemos que a igreja nascente, no começo da igreja, muitas pessoas estavam se convertendo, né, sendo agrupadas à igreja. E aí nós vamos ver algumas características da igreja primitiva, que são características que devem fazer parte da igreja atual. A igreja de Cristo também deve ter essa identidade, né, que é a característica como a igreja de Cristo é uma igreja verdadeira. Primeira questão, a perseverança que eles tinham na doutrina dos apóstolos. Nós percebemos aqui no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja, ela não cria doutrina. A igreja não está aqui para criar doutrina ou modificar a doutrina. A doutrina já foi dada por Cristo aos apóstolos. Nosso dever é preservar a doutrina e viver a doutrina, é conservá-la, é cuidar dela. Ou seja, nós devemos continuar perseverando nas doutrinas que o Senhor Jesus entregou aos apóstolos, para que os apóstolos a preservassem e ensinassem a outros. Nós possamos continuar, amados, perseverando nas doutrinas, nos ensinos de Jesus, que uma vez por todas foi entregue aos santos, foi entregue à igreja do Senhor. Segunda verdade que a gente percebe na igreja primitiva, que também deve ser característica da nossa hoje atual, da nossa igreja atual, que é identificadora, que nos identifica como uma igreja verdadeira, como uma igreja que faz parte daquelas que foi dada continuidade, né? É interessante a comunhão, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela persevera na doutrina, ela persevera na comunhão. E é interessante porque a comunhão aqui também está relacionada à ceia do Senhor. A ceia do Senhor. A igreja primitiva, ela participava, né, ativamente na ceia. Os irmãos estavam sempre se reunindo para participar da ceia do Senhor, para lembrar da morte de Cristo, do que Cristo fez por eles, né, para a salvação deles. Ou seja, uma outra característica, a igreja, ela se reúne em dado momento para participar da ceia do Senhor, para lembrar do que Cristo fez, dando a sua vida para a salvação da sua igreja, né, dos eleitos, do seu rebanho, né? Isso é interessante. E também uma outra característica é que eles perseveravam, né? Unânimes. Nós percebemos aqui, versículo 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, os amados irmãos, eles criavam motivos para estarem juntos, né? Hoje em dia, existem pessoas que criam motivos para não estarem juntos uns com os outros. Os irmãos, eles tinham prazer, eles tinham satisfação, eles tinham alegria de estar juntos. Eles tinham tudo em comum.
Ou seja, não existia essa perspectiva, né, do individualismo, né, desta questão do isolamento. Não, os irmãos faziam questão de estar junto, tinham tudo em comum, eles compartilhavam as alegrias de servir a Cristo e também as dificuldades que os outros tinham também. Nós percebemos essas verdades, né? Versículo 46 diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, eles tinham alegria, amados, de vender alguma coisa que eles tinham para compartilhar com aqueles que não tinham. Tamanha é a alegria que os irmãos tinham no coração, tamanha era a preocupação que os irmãos tinham uns com os outros, ao ponto daquele que tinha mais condição financeira de vender até alguns bens para poder ajudar aqueles amados irmãos que tinham dificuldades, que não tinham condições financeiras. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles eram perseverantes, eles partiam o pão uns com os outros, eles partiam o pão tanto na comunhão da ceia do Senhor, como também no sentido da necessidade dos que não tinham condições. Eles ajudavam os amados irmãos que passavam por dificuldade, que não tinham nenhuma condição de comprar o seu alimento. E outro versículo aqui que nós observamos é o 47, que diz assim: e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, as pessoas que não conheciam Cristo ainda, que não tinham crido em Cristo, elas viam a forma como os irmãos tratavam uns aos outros e eles caíam na simpatia do povo, da comunidade. Essas pessoas eram contagiadas, né? Pela forma que os irmãos viviam em comunhão, em amor, em preocupação uns com os outros. E as pessoas viam aquilo e chamavam a atenção das pessoas para aquilo ali. Que coisa interessante, né? E aí Deus acrescentava dia após dia aqueles que iriam sendo salvos, aqueles que iam crendo, né? Eram agrupados aos amados irmãos. E aí continuavam estando juntos, unidos em comunhão, participando dos cultos, das orações. Que nós possamos, amados, observar essa identidade ou essas identidades, né, que caracterizam a igreja verdadeira, que caracteriza a nossa igreja. Nós devemos continuar perseverando nas doutrinas dos apóstolos que o Senhor Jesus Cristo nos entregou a eles. Nós não estamos aqui para criar novas doutrinas, nós não estamos aqui para modificar as doutrinas de forma nenhuma. Estamos aqui para continuar perseverando nas doutrinas dos apóstolos que foram entregues por Cristo Jesus. Que nós possamos continuar perseverando, unânimes, né? Se preocupando com as necessidades uns dos outros. Se tivermos condição e o Espírito Santo nos guiar a isso, que nós venhamos a compartilhar e ajudar aqueles que têm necessidades. Não tenha dúvida disso, isso faz parte da igreja. Que nós possamos, amados, também, logo, assim que o Senhor nos permitir, estarmos juntos novamente para voltarmos a participar da ceia do Senhor. Estarmos aí lembrando do que Cristo fez por nós, né, na cruz do Calvário. Que nós possamos continuar perseverantes nas doutrinas, que nós possamos continuar perseverantes nas orações e no partir do pão, né? Na partir das necessidades, ou compartilhando as necessidades que os outros têm. E que nós possamos logo retornar, né, a estarmos agrupados, reunidos como igreja, participando da ceia do Senhor. Que Deus em Cristo nos fortaleça e que nós possamos, amados, sempre lembrar das características que nos identifica como uma igreja verdadeira, como uma igreja de Cristo. E que nós possamos continuar a perseverarmos, a sermos perseverantes nas doutrinas dos apóstolos, que nós possamos continuar nas orações, que nós possamos continuar em comunhão uns com os outros e que nós possamos ter a alegria, o entusiasmo que a igreja primitiva teve nos primeiros anos de sua existência, né? Que Deus em Cristo nos fortaleça, nos anime
e que nos possamos estar nos alegrando no Senhor.